Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Bebê Dicas Online. O vídeo de hoje é sobre os dentinhos da criança, gente. O que me motivou a gravar esse vídeo foi que alguns meses atrás eu levei o B no dentista pela primeira vez. Ele estava com um ano e 7 meses, por aí mais ou menos. Não sei, foi mais ou menos nessa época. Eu confesso que eu até demorei a levar ele. Eu deveria ter levado ele com 6 meses, mas por desconhecimento mesmo, por não saber de que deveria ser tão cedo, eu acabei não levando, porque na verdade não é nem com 6 meses, que eu saiba, que eu fiquei sabendo depois, é que quando surge o primeiro dente já tem que levar no dentista. Eu na época não sabia, daí depois quando eu soube, quis levar, estourou a pandemia. Enfim, quando eu consegui levar ele estava com mais ou menos 1 ano e 7 meses. E durante essa consulta, o dentista ficou muito surpreso, não só de eu ter levado, como do cuidado da maneira como os dentinhos deles estavam perfeitos, limpinhos, muito bem escovados. Ele me contou que tem muita mamãe, muito papai que não leva a criança no dentista, que sequer escova direito, que já sequer cuida direito, porque muitas vezes as pessoas ficam se baseando naquela ideia do mas eles vão cair, esses dentes vão cair, esses dentes são de leite, vai nascer o permanente depois. Ele contou que por muitas, por esse pensamento de achar que não precisa cuidar de um dente que vai cair, tem muita criança que chega com os dentes podres, tem muita criança que às vezes a criança não come, os pais não entendem porque no final das contas é porque estão com cárie, estão com o dente doendo. Então foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo, ensinando mais ou menos para vocês, de acordo com os meus conhecimentos, como cuidar dos dentes dessa criança e sem julgar também, dizer para ter um pouco mais de consciência, gente. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não conheço a realidade de cada um. Muitas vezes as pessoas, por ignorância, por falta de condições, acabam não tendo uma higiene adequada. Mas a gente sempre tem que pensar no melhor para os nossos filhos. Fazer o melhor para eles é fazer o mínimo. E às vezes uma criança que você não está cuidando dos dentes por achar que não precisa, pode ter sérios problemas lá na frente, tanto com os dentes permanentes, quanto com a própria saúde da boca em si, por causa de bactérias, mau hálito, etc. Então, vamos se conscientizar. E antes de dar essas dicas, eu já vou pedir para você deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal se não for inscrito ainda, beleza? Então tá. Primeira dica sobre como incentivar essa higienização dos dentes na criança desde cedo, gente. Quando o seu bebê for bebezinho ainda, novinho, quando ele nascer, digamos assim, depois das mamadas, limpa a gengivinha com uma fralda molhada. Eu fazia isso com o B, gente. Eu vi essa dica, eu não me lembro em que livro, em que revista exatamente eu li, alguma coisa do tipo. Mas eu era tipo 9 e nem pensava em ter filho ainda, quando eu vi que o certo é, desde cedo, higienizar a boquinha do bebê com uma fraldinha molhada depois de cada mamada. Eu nunca mais, sei lá porquê, mas eu nunca mais me esqueci disso. E assim que o B nasceu, claro que durante a gravidez eu pesquisei novamente, né, para saber a veracidade. Mas assim que o B nasceu, depois das mamadas, eu fazia. Eu pegava uma fralda, colocava no dedo, assim, revestia o dedo com uma fraldinha de pano mesmo, molhava, passava na boquinha dele. E aliás, enquanto a criança não tem dentes, é fácil fazer isso, né? O problema maior surge quando começa a nascer os dentinhos e ela começa a morder. Mas daí já tem que passar para escovação, né? Mas fica a dica, isso já é muito bom, estimula os dentes a nascerem saudáveis e a não ter cáries, fazer isso desde o início. Segunda dica, escovar os dentes perto do bebê, escovar os seus dentes perto do bebê. Quando o bebê vê você fazendo aquilo ali, enquanto ele está com a escovinha na mão, ele vai ver mais ou menos os movimentos que você está fazendo, ele vai ver o quanto aquilo ali é natural, ele vai saber, ele já vai de cara associar que a escovinha é para utilizar na boca e observando ele vai saber certinho como fazer. É claro que ele vai aprender com o tempo, né? Que no início ele não vai saber, mas só de te observar sabendo, ele já vai meio que memorizando, sabe? Aquele movimento ali, memorizando o que fazer, ele vai fazendo automático, assim como nós fazemos. Terceira dica, ser o exemplo. Isso tem tudo a ver com a dica anterior, né, gente? Como eu já expliquei, a gente tem que dar o exemplo, escovar os dentes na frente dele, mas não é só isso, a gente tem que procurar escovar depois de cada refeição. Por quê? Por causa da nossa saúde, né? Porque é o ideal, acho que todo mundo que está me assistindo é grandinho o suficiente para saber que a gente tem que escovar os dentes depois de cada refeição. E também porque seu filho te vendo fazendo isso, ele vai se acostumar com essa ação e vai fazer também. Porque pensa bem, não adianta você, enquanto está ensinando, dizer para o seu filho querer escovar os dentes dele depois de cada refeição, se você não está fazendo isso. Porque eu já expliquei isso em vários vídeos, gente, em vários conteúdos que eu já postei, eu já
bati na tecla de que o melhor ensinamento é o exemplo. Não adianta você falar, não adianta você dar castigo, não adianta nada disso se você não der o exemplo. Então, seja o exemplo do seu filho. Próxima dica, explicar de forma lúdica, gente. O que é explicar de forma lúdica? Por exemplo, uma explicação que eu dou pro B quando ele não quer escovar os dentes, em dia que ele não está muito afim. Filho, você precisa escovar os dentes. Quando a gente come, a boquinha fica cheia de resto de comida, cheia de sujeirinha, e elas vão entrando em cada espacinho ali da boca, vão se acumulando, porque a gente não percebe. E aí os bichinhos que gostam dessas bactérias, dessa sujeirinha, vão entrar na sua boca e com o tempo eles vão se alimentando daqueles restinhos e se alimentando do seu dentinho também. Daí vai fazer dodói, você vai ter que ir no hospital, vai ter que tomar pique. Então, para evitar isso, a gente tem que escovar os dentes. Engraçado, gente, que é uma coisa que parece enorme, parece um texto enorme, mas a criança, se você explicar direitinho para ela, com um jeitinho, utilizando termos fáceis, assim, ela super entende, gente. Claro que você não vai usar termos técnicos, né, filha? Porque vai roer o seu esmalte do dente, vai pegar na raiz, não. Esquece esses jargões, assim, esquece essas palavras difíceis, assim. Explica de forma lúdica, vale contar historinha, vale tudo, mas explica de uma maneira, de uma linguagem fácil, que a criança entenda e se divirta. Próxima dica, gente, usar uma escovinha divertida. E quando eu digo isso, você não precisa ir lá comprar a escova de dente mais cara da loja com várias funções, não é isso. Até porque escovinha de bebê tem que ser simples, gente. Escovinha de criança pequena tem que ser simples. É só, pode comprar uma de uma cor que ele goste, alguma corzinha, pode comprar, sei lá, uma escova vermelha e dizer que é do Homem de Ferro, alguma coisa assim, se ele gostar. Ou se puder investir um pouco mais, comprar uma escovinha de bichinho mesmo, que realmente atrai. Mas isso é muito importante, porque se você dá uma escova muito séria, de uma cor só, a criança talvez não se interesse tanto. Agora, quando você capricha um pouco mais na escolha, ela vai gostar da novidade, vai achar que é um brinquedinho e vai se interessar mais em interagir com aquele objeto. Próxima dica, gente, não brigar. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes a gente não tem paciência, que não é fácil, que tem dias que a gente acaba perdendo a linha, mas procura sempre ter paciência, gente, porque se você vai brigar com seu filho, forçar ele, xingar, gritar, toda vez que ele vai escovar os dentes, aquilo ali vai virar um momento traumático para ele. Toda vez que você aparecer com a escova na mão, ele vai chorar, vai se esconder, vai jogar no chão e nunca mais vai querer escovar o dente. Então, tenha paciência, tenta não forçar, tenta fazer com jeitinho, não deu ali na hora, espera uns 2 minutinhos e tenta de novo, faz na frente dele, vai testando o que funciona para o seu filho. Às vezes, por exemplo, não é muito interessante esperar a criança ficar com muito sono. O que eu geralmente faço? O que funciona pra gente? O Bernardo termina de jantar, já dou a escovinha para ele escovar os dentes. E daí ele ainda vai estar meio ativo, quando ele tiver com muito sono, caindo de sono, ele já vai estar com os dentinhos escovados, então é bem mais tranquilo. Próxima dica, gente, deixar a criança escovar os dentes sozinha. Sozinha entre aspas, né, gente? Tem gente que às vezes tenta de cara já escovar, mas o ideal é que mesmo enquanto o bebê for bem pequenininho, inclusive na primeira escovação ali, quando ele tiver seus 7, 8 meses, quando surgiu o primeiro dente, pega a escovinha e dá na mãozinha dele. O processo é simples, pega a escova, mostra, pega a sua escova, enquanto isso, escova na frente dele, dá a escovinha na mão dele. Não é todo bebê que entende de cara. Tem muita criança que vai ficar girando a escova na mão, vai querer brincar, vai jogar no chão, você já vai ter que juntar. O B, se eu não me engano, na primeira vez ele já colocou a escovinha na boca e já saiu movimentando. E deixa ele fazer isso, deixa ele interagir com essa escova, mesmo que ele morda, mesmo que ela não dure muito, deixa ele utilizar essa escova da maneira que ele conseguir, porque é assim que ele vai se acostumar com o ato de escovar os dentes e vai começar a fazer certo. E claro, às vezes não é porque o seu filho demorou alguns dias para pegar o movimento, para colocar a escova na boca, que ele vai demorar muito para saber escovar bem. E também não é porque necessariamente ele pegou no primeiro dia que ele vai virar um escovador profissional. Porque o B, apesar de eu fazer tudo certo, teve uma fase que ele estava meio rebelde, alguns meses atrás, que ele não queria escovar de jeito nenhum. E aí o que funcionou? Tive que ir lá, né? Como não dá para deixar escovar os dentes, eu tinha que ir lá, meio enérgica, e com o maior cuidado possível, escovar meio que a força, o que não é ideal, né? Mas a gente sempre tem que ir adaptando as regras de acordo com o que a gente tem. E sem contar que ele já tem mais de 2 anos, né, gente? Não é a mesma coisa que querer forçar uma criança de meses, né? Então,
Fica a dica, deixa ele escovar, dá na mãozinha dele para ele ir aprendendo ali, se acostumando com o movimento e com o tempo ele vai estar escovando sozinho. E claro, né, deixa ele escovar, mas depois que você viu que ele parou, vai com um jeitinho, pega a escova e faz o processo, né, escova assim os dentinhos dele, até para fazer a limpeza de maneira correta, porque a criança não vai alcançar nos dentes do fundo e nem vai entender que precisa fazer isso. Então, se deixar só por ele a sujeirinha vai acumulando ali e aí dá ruim. E a próxima dica tem tudo a ver com a primeira coisa que eu falei, gente, sobre levar no dentista. Eu errei nessa parte, eu pequei por ignorância mesmo, porque na época eu li, quando eu estava grávida, eu li coisas do tipo, mas cada artigo dizia uma coisa. Aí eu acabei não me envolvendo com outras coisas em relação à saúde dele, não fui muito atrás disso. Aí, quando ele estava com uma consulta de 1 ano, nenhuma consulta pediatra nunca me falou também, leva no dentista porque tá na hora. E eu me lembro que quando eu levei ele numa consulta de 1 ano no pediatra, 1 ano, ele estava com 1 ano e meio, mais ou menos. Foi uma troca, porque a gente passou por um processo de se mudar para várias cidades. E daí, quando chegou nessa cidade, a pediatra que viu ele comentou. Mas também foi uma coisa que nem saiu, partiu do pediatra. Nós perguntamos na época quando levar o dentista, comentamos que não tinha sido levado ainda, e ela disse, né, o correto seria ter levado assim que surgiu o primeiro dente, já levar para fazer uma avaliação. Então, levamos com um pouco de atraso. Quando eu fui levar ele no dentista, eu levei morrendo de medo de tomar bronca, mas foi bem o contrário, gente. Olha que louco. O dentista foi super compreensivo e me elogiou muito, porque disse que a maioria das pessoas não levam. Tanto que quando eu entrei com ele para chegar na consulta, o dentista achou inicialmente que tinha alguma coisa errada com ele. Mas fui muito elogiada, ele foi muito elogiado, saímos de lá orgulhosos. E não se esquece, né? Leva na primeira consulta e depois procura levar de 6 em 6 meses para avaliar. Mesmo que você faz com você, faz com a criança, leva de 6 em 6 meses para avaliar. Pode ser um dentista mais especializado em crianças, pode ser o seu dentista mesmo, se ele tiver paciência, se souber lidar com criança, né? Tem que pensar em tudo isso. Mas leva, de 6 em 6 meses, leva para ver se está tudo ok. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Compartilhe esse vídeo com algum papai ou mamãe ou responsável que esteja em dúvida em relação aos cuidados com os dentes do bebê e da criança, em relação ao dentista, etc. Compartilhe com ele e ativa o sininho ali em cima, ativa as notificações, que assim você fica sabendo assim que entrar vídeo novo, ok? Beijinho, até o próximo vídeo.